Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as tuas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Daniel capítulo 4, verso 3. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Estamos dentro daquele ponto em que o profeta Daniel, após ver aquela visão, que diríamos uma visão assombrosa, a visão dos 4 animais. Assombrosa, sim, mas básica dentro do cenário profético, pois ela nos dá uma radiografia perfeita do propósito de Deus e do lado histórico do mundo, lado político, e o tempo dos gentios é descrito em detalhes. Por fim, passam os reinos do mundo, passa o tempo dos gentios e chega o reino de Deus. Jesus volta e é instalado o reino de Deus. E Daniel, após ver todas as nuances desta visão, ele ficou ele mesmo testemunhou: quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou abatido dentro do meu corpo e a minha mente ficou perturbada diante das visões que eu acabara de ver, pois na realidade era assombrosa. Ele viu 4 animais, leão, aliás, como leão, a figura que ele viu, leão, depois o urso e terceiro o leopardo, e o quarto e último, ele não aparece, ele não é descrito com um nome próprio, mas ele é descrito como um animal terrível, espantoso, forte, dentes de ferro, diferente de todos os demais. E para intensificar esta diferenciação, ele tinha na sua cabeça 10 chifres. E além disso, entre os 10 chifres, nasceu aquele que na profecia é chamado de o chifre pequeno, que quer dizer um chifre novo, que veio depois dos demais e com a sua subida no cenário histórico, no cenário político, digamos assim, ele derruba 3 chifres, que quer dizer 3 reis, e ele, além disso, tem os olhos de homem e uma boca que fala palavras escarnecedoras contra o próprio Deus. E Daniel, então, pediu ao anjo que respondesse para ele o que significava, qual é a significação, disse ele,
de todas estas coisas. E ele vai e responde. Ele responde em detalhes. Ele diz: olha, esses 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. Mas o ponto interessante da resposta, que apenas estava na sua introdução. Este é o ponto interessante. Mas esta adversativa era dar um destaque para aquilo que virá. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Sim, para todo sempre. Aqui, depois de dizermos um forte aleluia, vamos ver o porquê, a razão, a intensificação ou a qualificação que se dá aqui o nome de Deus. Deus é chamado de Altíssimo. Esse qualificativo, esse atributo que ele aparece nas Escrituras pela primeira vez, lá em Gênesis, no capítulo 14, verso 28, naquele episódio da vinda de Abraão, da vitória de Abraão sobre os seus inimigos naquela batalha. Ali, o sacerdote Melquisedeque abençoa Abraão pelo Deus Altíssimo. Está escrito assim. E ainda ele especifica Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Aleluia! E aqui, nesta profecia, vamos aprender que aparece Deus como o Altíssimo por 4 vezes. E em todas as Escrituras aparece esse qualificativo 57 vezes. Mas vamos ao outro lado da resposta. Santos do Altíssimo. Quem são estes santos do Altíssimo? Olha, existem aqueles que querem limitar santos aqui, como se Deus estivesse falando, como se a profecia fosse simplesmente que estivesse falando a Israel. Não, a gente vai ver que santos aqui tem uma abrangência geral entre ou para todos os redimidos de todos os tempos. É só nós lermos Apocalipse capítulo 5 e versos 9 e 10. Ali, diante daquela cena do livro selado, eles cantavam e diziam: digno és de tomar o livro e desatar os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus. Veja só, compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e os fizeste reino e sacerdotes para seu Deus e Pai, e reinarão sobre a terra. Olhe bem,
Vejamos bem a concordância da profecia. Separada ou separadas por 500 ou 600 anos, uma da outra, numa concordância perfeita. Apocalipse comprova que o reino que o anjo está dizendo para Daniel, o anjo está dizendo que os santos do Altíssimo, isto é, os santos de todos os tempos, receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Isto quer dizer, ou ele estava dizendo, estes 4 reinos que vão se levantar da terra, eles vão passar, eles serão, um passa para o outro, mas, por fim, no final, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Aleluia, aleluia, por esta palavra profética. Aleluia, por esta grande promessa. Tenhamos, pois, fé, perseverança, confiança total nesta promessa. Enfim, em todas as promessas de Deus. Jesus, a ti toda a glória, a ti toda a honra, toda a nossa gratidão. Porque o Senhor voltará. E o Senhor nos dará o reino. E nós possuiremos e reinaremos para sempre. Tudo porque o Senhor, com o seu sangue, nos comprou para Deus e reinaremos contigo sobre a terra. Amém e amém.